Hoje nós vamos falar sobre como enviar e-mails a partir da Monday.com. Usar ferramentas hoje é extremamente importante, mas ter ferramentas demais para se preocupar não só deixa de ser eficiente, como pode até ser perigoso. Ou seja, ter toda uma ferramenta de gestão, mas também ter uma ferramenta de e-mail, sem contar todo aquele monte de aplicativos que você já tem que se preocupar no restante do seu trabalho. E é exatamente por esse motivo que usar integrações e centralizar o seu trabalho o máximo possível é extremamente importante. Nós aqui na SquadHub já atendemos mais de 200 clientes no Brasil e no mundo, e fazer esse tipo de implementação e integração é exatamente o que a gente faz todo dia, o dia inteiro. Então eu resolvi trazer experiência prática para esse vídeo e eu vou te mostrar como funciona o envio de e-mails a partir da Monday, como configurar isso da forma correta, quais são os principais erros que você deve evitar, e também vamos falar rapidinho sobre quais são algumas formas avançadas de fazer envios de e-mail. A gente não vai entrar em detalhe aqui nesse vídeo, mas eu vou te mostrar que isso existe. Mas claro, antes de sair criando integrações e trabalhando já na Monday, deixa eu te mostrar como que funciona isso na prática. Já estou com a minha Monday aberta aqui do lado, num quadro de teste que eu criei especificamente para esse vídeo, que é um exemplo de um funil comercial. Esse funil ele tem vários grupos, várias colunas diferentes, informações aqui fictícias, tá? Como quadro de novos leads, contato, negociação, proposta, etc. Tudo aqui com pessoas que não existem de verdade, com exceção do meu contato aqui, que eu coloquei o meu e-mail verdadeiro para a gente poder testar essa automação funcionando. E se você reparar bem, dentro desse quadro a gente tem uma única automação ativa e funcionando, que foi feita a partir de uma integração. Vou clicar aqui para a gente ver qual automação é. E a gente pode ver que essa é uma automação que está vinculada com o Gmail. Vale lembrar que integrações da Monday para disparar ou receber e-mails diretamente na ferramenta funcionam tanto com o Gmail quanto com o Outlook. Nesse vídeo aqui eu vou fazer demonstrações focadas no Gmail, mas se você usar o Outlook, pode ficar tranquilo, a forma de fazer, de executar, as opções disponíveis são muito parecidas e você também vai conseguir fazer no Outlook. Então, analisando aqui essa automação, quando o status comercial muda de negociação para proposta, envie um e-mail para a coluna de e-mails. E analisando aqui um pouco melhor essa automação, vamos tentar entender de forma bem simples como que ela funciona. Não quero ficar entrando em detalhes sobre automações aqui, não é o tópico do vídeo, tá? Mas basicamente, quando o status comercial, que é uma coluna que eu criei lá no meu quadro, mudar de negociação para proposta, eu vou enviar um e-mail, tá? Esse e-mail aqui já está escrito, você pode escrever e personalizar aqui o seu e-mail como quiser, para o e-mail, ou seja, a coluna de e-mail que eu tenho também lá no meu quadro. Já vamos voltar lá e entender com calma. Ou seja, eu personalizei bastante para que em uma única etapa do meu processo, eu conseguisse disparar um e-mail automaticamente para o meu contato. Então, como que funciona isso na prática? Tá? A gente tem aqui o nosso quadro, eu vou até voltar aqui o meu contato para o grupo de negociação, tá? Vou colocar aqui o status negociação. Isso aqui tudo poderia ser automatizado também, mas de novo isso aqui é tópico para outro vídeo que a gente já falou no canal em outros momentos, que são as automações, passagem de fase, etc. Aqui vamos focar em e-mails. Então a gente pode ver, analisando aqui o nosso quadro, que eu tenho aqui o nome do meu contato e também a informação do e-mail dele. É para este e-mail em específico que vai ser direcionado aquele template que a gente já criou. Agora, o gatilho da nossa automação, dessa integração, era a passagem de fase de negociação para proposta. E agora, quando eu passar o status comercial desse elemento aqui, que está em negociação, para a próxima etapa, que é a etapa de proposta, aí sim vai automaticamente ser disparado esse template, esse e-mail padronizado que eu já criei, lá para o meu e-mail para a gente ver se funcionou. Então, apertando aqui em negociação, agora vamos passar para a etapa de proposta e vamos esperar um pouquinho para o robô pensar, para a automação ser executada, e a gente já vai ver na minha caixa de entrada se chegou ou não. Então, aqui embaixo apareceu uma automação foi concluída, rapidinho ele já pensou, processou e fez a automação rodar. Estou aqui com outra aba aberta com o meu e-mail e chegou um e-mail de mim mesmo aqui. Olá, Arthur, conforme conversamos, estou enviando a proposta referente ao serviço que conversamos previamente. E aí tem todo aqui o escopo, etc, tá? Claro, fiz um e-mail aqui super rápido, só como exemplo, não tem realmente um anexo colocado nesse modelo aqui, porque foi só um e-mail de teste para vocês verem funcionando, mas você já consegue perceber que apenas passando o status, apertando um único botão dentro da Monday, já foi disparado automaticamente um e-mail para o seu contato. Mas então vamos voltar lá agora para a Monday para a gente ver como criar isso do zero. A gente já entendeu como que funciona, viu que realmente é aplicável e que é executada a automação da forma que a gente pediu. Vamos ver do zero como que a gente pode chegar nesse ponto.
Então, para isso, a gente vai abrir o nosso menu aqui do lado esquerdo da tela, vamos apertar no botão de mais. Estou usando aqui uma área de trabalho de teste minha, por isso que tem poucos quadros aqui criados, mas vou clicar no botão azul ao lado do nome da área de trabalho para poder abrir um novo quadro. Ele nos dá aqui várias opções diferentes. Vou criar um quadro simples a partir do zero, sem nenhum template pronto, tá? Vamos dar aqui um nome de envio de e-mails, YouTube, só para a gente saber que esse quadro foi criado nessa aula, nesse vídeo em específico. E claro, a própria Monday agora já oferece formas de você personalizar o seu quadro com inteligência artificial desde o primeiro momento, tá? Se eu quiser, eu posso escrever aqui um pedido para a IA da Monday criar esse quadro para mim, não vai ser o caso agora. Vou deixar ele totalmente do zero mesmo, sem nada pré-configurado, e vamos criar esse quadro para começar a trabalhar em cima dele. Com o nosso quadro criado, a gente não começou ele já com inteligência artificial, e a Monday nos oferece aqui essa opção para de novo enviar uma mensagem para a AI. Vamos fechar esse menu aqui por enquanto. Posso também recolher o menu da esquerda para ter um pouco mais de espaço e visualizar melhor. E ele vem com um quadro padrão aqui que vocês já conhecem, com alguns elementos pré-configurados, colunas de responsável, status e data. Mas tudo isso aqui eu posso excluir e começar do zero, tá? Não precisa se preocupar com tudo isso aqui para esse momento. Vou deixar só a coluna de status. Vou tirar essa coluna aqui de data e podemos também criar uma nova coluna agora, que é a coluna de e-mail, que ela é, claro, extremamente importante para trabalhar com esse recurso. Vamos procurar então a coluna de e-mail, tá? Tem que colocar o tracinho ali, senão a busca da Monday não acha essa coluna. E agora a gente pode excluir também esses elementos aqui padrão que a Monday já nos oferece. A partir daqui já é possível começar a trabalhar com envios de e-mail, tá? Vou colocar aqui um elemento de teste, tá? Coloquei o meu e-mail da Squad Hub para a gente poder testar depois e um elemento de teste. Agora, como que a gente faz para realizar integrações com ferramentas de e-mail? Super simples, a gente vem aqui para cima no botão de integrar, tá? Esse botão é responsável por vincular a Monday com outras ferramentas. Então a gente aperta em integrar e ele vai nos dar um grande menu de possibilidades de ferramentas que vão ser integradas com a Monday. No nosso caso, a gente vai olhar para duas em especial, são o Gmail e o Outlook, tá? Já aqui em cima a gente consegue ver as três ferramentas do Google, que são Gmail, Google Drive e o Google Calendar. E um pouco mais para baixo temos aqui também o Outlook e o Outlook Calendar. Essas são as duas ferramentas que a gente vai utilizar. Logicamente, vamos pegar o Gmail e o Outlook, que são os disparadores de e-mail realmente, tá? Como eu falei, aqui no nosso caso a gente vai usar o Gmail para esse primeiro momento, tá? Vou clicar em cima do Gmail e ele nos traz várias opções já pré-configuradas, templates de automações para você utilizar. Que funcionam basicamente de duas formas. Você tem integrações da Monday para o Gmail, integrações do Gmail também para a Monday. Ou seja, é possível criar relações de vai e volta entre as duas ferramentas. Não é apenas um disparo de e-mails, pode também trabalhar com recebimento. E os templates aqui com o Gmail são realmente muito interessantes porque trazem várias opções. Por exemplo, a cada período de tempo, se um status for alguma coisa, você envia um e-mail para alguém. Então ele faz uma avaliação recorrente a cada semana, a cada mês, se um status permanece de certa forma, e pode fazer um envio recorrente de mensagens como follow-up, por exemplo. Ou quando você recebe um e-mail, cria um novo item aqui nesse grupo. Por exemplo, recebeu um e-mail de algum cliente que estava escrito proposta. E aí você vai criar um novo item escrito proposta do cliente X. Tá? Tudo isso é possível de ser feito. Recebe um e-mail lá no Gmail e cria um item na Monday. Tá? O que a gente fez antes foi disparar um e-mail a partir de uma atualização. Tudo isso é possível de ser feito. Tá? Então aqui você vai ver que tem várias opções diferentes, não vai dar para passar por todas aqui dentro desse vídeo. Eu vou replicar a que a gente usou no primeiro exemplo, que para mim é o mais importante, é o que eu mais uso no dia a dia, que é a atualização de status, gera ações depois lá no meu e-mail. Então vou clicar aqui nessa opção, é a penúltima opção aqui da lista, que é quando o status mudar de uma coisa para outra coisa, envie um e-mail para alguém. Então vamos clicar aqui nessa opção. Ele vai pedir para você fazer uma conexão da sua conta do Gmail ou do Outlook com a Monday. No meu caso, já está conectada, mas para fazer essa conexão é super simples, basta clicar no botão que aparece aqui na tela, vincular lá a sua conta do Gmail, colocar sua senha e tranquilamente você já tem acesso a isso. Pode ficar tranquilo, é uma conexão totalmente segura, tá? E depois, quando você já fez a conexão, você clica aqui em cima do seu e-mail e ele vai seguir para a parte do template, tá? Então a gente tem aqui vários campos que a gente tem que preencher para
finalizar esse template e colocar a automação para rodar. Como ele trabalha com coluna de status, ele vai perguntar qual coluna de status. Isso porque você pode ter vários tipos de colunas diferentes. Aqui ele quer saber exatamente qual coluna de status você está falando. No nosso caso, só tem uma. Então, vamos selecionar a coluna de status e ela tem que mudar de alguma coisa para outra, tá? No nosso caso, eu não parametrizei nossa coluna de status, ele só veio com os padrões da Monday, que são em andamento, concluído ou parado, tá? Eu vou criar aqui, por exemplo, quando a coluna muda de em andamento para finalizado, no meu caso aqui está em inglês, seria trabalhando nisso e finalizado, envie um e-mail para alguma pessoa, tá? Aqui nesse e-mail é onde você vai escrever o conteúdo da sua mensagem, tanto o título quanto o corpo do e-mail em si. Tá? E aqui depois é o destinatário. Então, vou clicar aqui em Someone, ou seja, para alguém, selecionar qual é a coluna que vai puxar a informação para disparar esse e-mail. Se você selecionar essa opção para mim, você, usuário da Monday, vai ser notificado, vai receber um e-mail toda vez que alguma alteração for feita nesse modelo. Tá? Eu particularmente gosto de usar essa opção aqui de enviar para a pessoa da coluna e-mail, que aí realmente é o e-mail desse contato que você está utilizando. Então, você cliquei ali em cima de e-mail, vou apertar aqui novamente no e-mail da pessoa, tá? E agora eu vou escrever a minha mensagem, qualquer que ela seja. Posso colocar aqui, por exemplo, essa atividade foi finalizada. Então, o título do nosso e-mail, na verdade, eu vou mudar aqui para uma atividade foi finalizada, para a pessoa já saber logo de cara do que esse e-mail se trata. E agora eu posso escrever aqui embaixo: olá, uma nova atividade foi concluída no nosso quadro de tarefas da Monday. Tá? Então, deixei bem claro aqui a nossa mensagem. Claro, ela é bem simples, eu poderia ter toda uma complexidade aqui. E aqui embaixo você ainda tem várias opções de campos dinâmicos que podem ser alterados. Então, por exemplo, caso você não queira falar no nosso quadro de tarefas da Monday, você poderia tirar essa opção, tá? E deixar no nosso quadro o nome do quadro. E aí, esse campo aqui é um campo dinâmico, que vai ter exatamente o nome do quadro no qual você está trabalhando. E aí, em algum momento no futuro, se o nome for alterado, os e-mails também vão ter essa alteração feita automaticamente. Tá? Os e-mails retroativos, claro que não, mas todos os novos vão passar a ser colocados o nome novo também desse quadro. E, claro, posso terminar aqui falando um atenciosamente e também colocar mais um campo dinâmico, que vai ser o nome do usuário, por exemplo. Nesse caso aqui vai ser o meu usuário, porque eu estou criando automação, então vai ser enviado como o assinante aqui dessa mensagem, como quem está escrevendo esse e-mail. Então, posso clicar aqui do lado de fora, nosso e-mail já foi configurado. A gente tem coluna de status definida, quais status tem que ser antes e o depois aqui para a automação acontecer. Ele só vai enviar se for de trabalhando para feito. Qualquer outra combinação de status aqui, essa automação não acontece, você teria que criar uma nova automação para isso. E você vai ter o e-mail realmente já escrito e quem vai ser o destinatário. Agora a gente pode apertar aqui no botão azul de criar automação. E agora, claro, qualquer outro tipo de automação que você crie com a integração com o Gmail, com o Outlook, a partir dos templates, você vai seguir um processo muito parecido. Você vai escolher as colunas, escolher o e-mail, quem é o responsável, vai escrever esse e-mail ou vai pedir para ele ser anexado aqui. Tá claro? Cada tipo de modelo, cada template vai ter suas próprias configurações, mas no geral essa é a forma de trabalhar e-mails dentro da Monday. Demorando aqui um pouquinho para processar e atualizar o nosso quadro, então fechar esse menu, atualizar minha página e eu já volto para a gente testar ela funcionando na prática. Atualizei nossa página da Monday, já aparece aqui em cima que tem uma automação ativa e funcionando, que é essa que a gente acabou de criar. E para ela funcionar, claro, o nosso elemento tem que estar com o status trabalhando nisso, ou working on it, em inglês como está aqui. E agora, para ela realmente ser ativada, eu tenho que passar o status desse amarelo, trabalhando nessa atividade, para o status finalizado. Vou apertar aqui em Done, que é o status finalizado, e ele já aparece aqui embaixo que a minha automação está sendo executada. E agora que ela foi concluída, a gente pode voltar lá no meu e-mail para visualizar isso. Vou voltar aqui para o campo da pesquisa, vamos atualizar o meu e-mail. E pronto, já chegou aqui também o nosso e-mail, uma atividade foi finalizada, tá? De novo, quem enviou a mensagem é o meu próprio usuário, porque eu criei a automação lá, eu dei o ok na tarefa, e aí dessa forma a Amanda entende que eu mesmo estou enviando esse e-mail, mas ele já enviou, inclusive utilizando os campos dinâmicos, como eu mencionei, tá? Se você perceber aqui, uma nova atividade foi concluída no nosso quadro, e aqui o nome envio de e-mails YouTube, que é exatamente o nome do nosso quadro,
porque eu coloquei o campo dinâmico. E aqui embaixo também veio o meu nome, porque eu assinei colocando um campo dinâmico também. E pronto, a gente já conseguiu fazer uma automação funcionar, a gente viu ela em prática num quadro mais complexo, a gente criou um quadro do zero, criou uma automação do zero, viu como configurar e ela funcionou perfeitamente. Então, você pode ver que é super simples realmente fazer a conexão da sua conta da Monday com a sua conta de e-mail, pode ser o Gmail ou Outlook. Rapidamente você já coloca em prática e começa a disparar e-mail. Agora é importante ressaltar alguns pontos de atenção aqui, que são erros muito comuns que acontecem. Frequentemente a gente vê nossos clientes de projeto, alunos da formação em Monday, passando por esse tipo de problema, como por exemplo, não salvar a sua automação, tá? Isso é muito importante, sempre verificar cada tipo de detalhe da automação, se todos os campos estão bem preenchidos, salvar essa automação da forma correta e principalmente fazer as integrações e criar automações para cada etapa do seu processo. Então, se o seu processo tem, por exemplo, 10 etapas diferentes e você só criou 8 ou 9 automações, bem provavelmente em um ponto ou outro ficou faltando alguma coisa e na hora de executar o processo, algum cliente vai ficar sem receber e-mails. Isso pode te gerar problemas. Então, voltando em um ponto que a gente sempre bate bastante na tecla aqui no canal da Code Hub, que é trabalhe muito bem o seu processo, entenda como ele funciona e coloque ele em prática só depois que ele já estiver extremamente mapeado, processualizado e funcionando. Aí depois que os e-mails já estiverem construídos, você cria automações lá, ele vai funcionar super bem. Outro ponto extremamente crítico aqui nos nossos clientes é não testar as automações. Então você criou uma automação, fez lá, escreveu o corpo de e-mail, tá tudo bonitinho, mas você esquece de testar. E aí, na hora de enviar para um cliente, algum caso que é crítico, que já está em prática com gente fora da empresa, aí acontece um problema, não envia, vai errado, o campo dinâmico não puxa certo, e aí pode acabar causando confusões. Então, esse segundo erro é extremamente crítico. Sempre teste as automações antes de colocar ela em prática lá para o mundo real. E agora entendido como funciona a automação, como criar ela do zero e os pontos principais para você evitar de erros, eu prometi também que eu ia explicar como fazer envios de formas um pouco diferentes. A primeira delas é como fazer o envio para mais de uma pessoa, o mesmo e-mail de forma super simples, só que eu quero mandar para mais de uma pessoa. Ponto muito importante aqui, tá? A coluna de e-mail da Monday não comporta mais de um único e-mail dentro dela, tá? Para você fazer o envio para mais pessoas, é super simples. Você cria uma outra coluna, que vai ser uma coluna do tipo texto. Você coloca os e-mails separados por ponto e vírgula. Dessa forma, você consegue colocar quantos e-mails quiser e todos eles vão receber o mesmo e-mail da mesma forma que a gente acabou de criar. E agora, voltando aqui para nossa tela de integrações da Monday, você pode ter percebido, caso você trabalhe com marketing ou com CRM, com vendas, que tem algumas ferramentas especiais aqui para envio de e-mails, como por exemplo o HubSpot ou o MailChimp. Tá? Essas ferramentas têm recursos para grandes envios em massa de e-mails. Você consegue sim conectar suas contas do HubSpot, do MailChimp dentro da Monday para ter disparos mais eficientes, colocar talvez templates de e-mails mais bonitinhos, organizados, que a Monday na versão tradicional não comporta. E também é muito interessante trabalhar com ferramentas assim para e-mails em massa, quando você quer, por exemplo, métricas de abertura de e-mails, taxa de cliques, etc. Claro, o Monday CRM tem alguns recursos nesse nível, mas se você já utiliza o MailChimp ou o HubSpot, pode sim conectar eles por aqui. A conexão é relativamente parecida com a do Gmail e você pode testar hoje mesmo para já começar a criar campanhas a partir da Monday. Agora, se você quiser aprender um pouco mais sobre como funcionam as integrações e automações da Monday, quer se aprofundar no disparo de e-mails a partir dessa ferramenta, ou até mesmo todos os campos da Monday, você gostou e quer descobrir um pouco mais e se especializar nisso, eu te convido a conhecer a nossa formação completa em Monday.com. O link está aqui na descrição para você sair do zero até chegar no nível avançado e ser um especialista nessa ferramenta com o melhor curso de Monday do Brasil. E claro, se você gostou de aprender sobre e-mails na Monday, mas quer se aprofundar um pouco melhor na questão de inteligência artificial, vou deixar aqui um vídeo para você ver na sequência.